Tiago 3 fala assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma... Vamos ler só aqui, senão a gente vai entrar em outro assunto. Aqui o apóstolo Tiago ele está falando sobre a questão de dominar a língua, né? E é engraçado que ele coloca aqui dois aspectos de direção, que é o leme do barco, que dá a direção, e o freio do cavalo, o que freia o corpo. Ele coloca aqui, né? Ele dá o exemplo. Um órgão tão pequeno pode fazer essas coisas tão poderosas. Por quê? Dirigir, dar direção e frear são aspectos de direção para tudo que a gente vai fazer. Para tudo. Então, tudo que eu vou fazer, eu preciso tomar uma direção e às vezes eu preciso parar. Para tudo que a gente vai pedir para alguém, a gente precisa dar a direção e precisa também aconselhar, dar o conselho de parar às vezes. Então, ele está falando aqui sobre o poder da língua, sobre o poder da fala, sobre o poder das palavras. E ele começa falando assim, né? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Por que isso? Mestre, quando fala mestre, não é que é mestre, que só ele pode fazer, só ele pode... Não. Mestre é aquele que ensina. Mestre é o que dá a direção. Então ele fala assim, não sejam muitos de vocês mestres, porque o que acontecia na época? Todo mundo queria ensinar alguma coisa. E isso é um perigo muito grande. A internet é isso hoje. Então, quando você vai lá na internet, todo mundo está falando sobre o assunto. Você pesquisa sobre qualquer assunto. Todo mundo está falando sobre aquele assunto de forma diferente e está dando caminhos e direções diferentes sobre aquele assunto. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Se a gente não busca na fonte certa o assunto que a gente quer aprender, às vezes a gente vai tomar um caminho muito maior para chegar num ponto que era simples. A física diz, né, que algo óbvio, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta. É uma reta. Só que se existem obstáculos no meio, você precisa calcular e um caminho estratégico antes de ir. Eu gosto de jogar aqueles labirintos, jogo de labirinto, e eu sempre me desafiei nisso. O meu tio gosta de desenhar. Ele desenhava os labirintos e o desafio era eu descobrir os labirintos. Então, assim, eu não ia de vez. Todo mundo já vai de vez e vai, errou aqui, vai outra. Eu ficava olhando, gastava um tempão olhando, eu sempre acertava de primeira. E ele ficava doido comigo. Cada vez ele desenhava o maior, o Jefferson. Porque eu parava. Eu ficava ali, perdia um tempo não, gastava tempo observando o caminho que eu ia fazer para depois começar a fazer o percurso do labirinto ali, e na maioria das vezes eu conseguia logo de primeira. Por que isso é importante? Porque hoje não, sempre foi assim, isso faz parte do homem caído, né, do pecado. Por quê? Nós carregamos um orgulho dentro de nós, isso é inerente a nós, de não perguntar coisas óbvias. Coisas óbvias. A gente não quer perguntar. Todo mundo se acha experiente. Então, por exemplo, você vai começar um negócio. Você fala assim, não, eu vou começar um negócio porque isso aqui vai dar certo e tal. Mas se o negócio fosse tão bom e desse tão certo, ninguém tinha quebrado nesse negócio, né? Então, qual é o melhor caminho para começar o negócio? Perguntar para quem deu certo. É o melhor caminho. Ele já acertou o segundo ponto. Você está saindo do primeiro ponto. E o melhor
o menor percurso entre 2 pontos é uma reta, e se você perguntar para quem já está no segundo ponto, ele vai te passar o caminho menor que ele percorreu. Por quê? Existe obstáculo para tudo que a gente vai fazer. Para tudo. Todas as coisas que a gente vai fazer, existe um obstáculo. E aí a gente cai no orgulho de não perguntar, porque a gente quer dar um passo maior do que a nossa perna consegue alcançar, às vezes. E às vezes a gente nem percebe isso. Então, assim, é problema em família, problema de casal, problema de igreja, problema de trabalho, problema de tudo. Problema de tudo. É a síndrome do técnico de futebol, né? O cara tá assistindo o jogo, e aí você assistindo o jogo, você já... O seu time perdeu. Você sabe por quê, quem jogou errado, quem deveria estar jogando, quem deveria estar lá. E o técnico que tá ganhando lá 500 mil reais por mês, você joga o cara no chinelo. Você vai assim, esse cara não sabe o que tá fazendo e tal. Eu lembro quando na Copa do Mundo lá que tiraram o Ronaldo, o fenômeno, que ele passou mal, ele tava doente. Todo mundo falando que o cara deveria ter jogado mais, porque o cara tinha estrela, e o cara tava passando mal no campo. O Dunga. Quem é o Dunga? O Dunga era ídolo, virou técnico da seleção, abafou o cara. Entendeu? Porque todo mundo quer saber mais do que ele. Todo mundo é melhor técnico do que ele. Todo mundo é melhor técnico do que o Luxemburgo, do que eu não sei mais o nome dos técnicos de hoje, né? Só sei antigo. Então, assim, o poder da língua. A língua, a nossa fala, as nossas palavras. Língua, no grego, é glossa, que é glossário, que são palavras. Então, você vai ser um glossário de palavras. É a língua. Então, as nossas palavras, ela tem o poder de nos levar para qualquer lugar. Sabe aquele ditado que fala que tem boca, vai a Roma? Tem gente que fala que tem boca, vai a Roma, né? Dá vaias a Roma. Ou quem tem boca, vai a Roma. Por quê? Se você consegue perguntar, você consegue expressar o que você precisa, existem várias pessoas para te ajudar. Lá no aeroporto acontece muito isso. Às vezes a pessoa está perdida. Ela tá olhando placa, tá olhando as coisas, e ela não sabe para onde ir. Aí o que a gente faz? A gente chega do lado da pessoa, se identifica, eu posso te ajudar em algo? A pessoa, não, eu preciso ir pro embarque. Aí tem uma placa assim, escrita embarque, bem grande. Uma placa verde, amarela, assim, bem fluorescente, escrita em preto, que até cego vê aquilo. E aí fala, o embarque é aqui. A pessoa olha, nossa... Sabe? Então, assim, às vezes a pessoa tá ali perdida porque não quer perguntar. Não quer usar a língua, o poder que ela tem das palavras. O poder de pedir a direção. Nós temos o poder lá de dar a direção. E a pessoa tá usando o freio. Ao invés de usar o acelerador, a língua como acelerador, tá usando a língua como freio. Fala, não vou perguntar para ninguém. O orgulho, sabe? Eu pergunto. Eu paro o carro para perguntar quando eu tô perdido, eu pergunto, eu não tô nem aí. Se me mandar pro lugar errado, eu vou pro lugar errado. Mas eu não sei onde eu tô, eu não sei para onde eu tô indo. Qual é a melhor coisa que eu posso fazer quando eu não sei para onde eu tô indo? Perguntar. Para quem já passou pelo lugar. Para quem já foi ali. E isso percorre em todos os momentos da nossa vida, porque, como eu disse aqui, muitos casais perecem no casamento, no relacionamento, porque não pergunta para quem já está casado há mais tempo do que ele. A melhor estratégia da gente ter sucesso em qualquer coisa é se juntar com quem está nesse lugar que a gente quer chegar mais tempo do que a gente. Essa é a escada para o sucesso. Para o que a gente quer fazer. Não, eu quero ter sucesso no meu ministério. Eu vou caminhar com pessoas que estão há mais tempo do que eu no ministério. Eu quero ter sucesso no casamento, eu vou caminhar com pessoas que estão há mais tempo do que eu no casamento. Pessoas boas, claro. Não adianta eu chegar perto de um casal que só tem problema há 30 anos. Um casal que só briga há 30 anos. Não, eu vou andar com um casal correto. Preciso saber identificar isso também. Então, assim, Tiago está falando isso, ele falou assim, não sejam muitos de vocês mestres, por quê? Um dia a gente chega no posto de mestre, de ensinar. Mestre aqui é na questão de ensinar.
Um dia a gente chega lá, mas antes de chegar lá, a gente precisa ouvir primeiro. Esse era um problema em todas as igrejas. É um problema em todas as igrejas. E principalmente hoje, porque hoje a gente não disputa mais só com a leitura que o cara fez na casa dele. Hoje a gente disputa com milhares de influências que tem na internet. Então, é o que a gente fala na igreja. O cara vai lá no domingo, no culto, cultua lá por 2 horas, ouve uma mensagem de 1 hora, 2, 3 louvores, e aí ele vai para casa e ele ouve, recebe uma enxurrada de informações pela internet. E aí ele vai questionar a gente. Não, porque fulano, quem é fulano? Não, porque ciclano falou isso, mas quem é esse cara? A fonte, a melhor fonte que você tem para pesquisar, somos nós que estamos aqui com você toda semana. Por que não veio perguntar para mim antes? Por que não veio falar do assunto para mim antes? Não, mas é porque fulano falou que diz-me assim, mas quem é fulano? Você conhece a vida de fulano? Você conhece a história desse fulano? Não, porque fulano falou sobre casamento. Não, você tem que perguntar para a gente aqui. O pastor ministrou na semana passada e ele falou assim, imagina que a gente está lá no PG, no pequeno grupo assim, e aí o pastor falou assim, o que você pensa sobre criação de filhos? Aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro traz a experiência de outro jeito. Não, a gente não pode ser assim. Nós não podemos ser assim. Essa pergunta deve ser respondida através da palavra de Deus. Então assim, o que você pensa sobre a criação de filhos? Vamos ver o que a palavra diz sobre isso. A vida do cristão ela precisa ser alinhada pelo que Deus diz. Porque olha só, Deus cria todas as coisas através da palavra. Ele nos dá esse exemplo. Através da palavra. Então, Deus está sempre falando assim, que o universo é sustentado através da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Então, tudo que Deus fala se cumpre e se mantém. Esse é o nosso maior exemplo. Então, assim, se eu quero que algo se cumpra e se mantenha, eu preciso declarar isso. E aí a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Porque se tudo que a gente fala se cumpre e se mantém, as maldições também são assim. As palavras malditas, não malditas, mas, sabe, mal faladas, mal escolhidas, mal pensadas. Então eu estou discutindo com alguém, eu vou e solto uma maldição sobre essa pessoa sai dali ruim. Conheço não pessoalmente, mas a história de um pastor que ele ministrou, acho que eu já contei para vocês. Ele ministrou, pregou numa igreja e aí ele estava falando sobre questão de depressão. E dando os conselhos ali na mensagem. E quando ele chegou em casa, ele viu que tinha muitos comentários. Tinha um comentário no vídeo e tinha muitos comentários nesse comentário. E ele foi ler os comentários. E um comentário derrubou o cara. Eu lembro que eu contei? Um comentário derrubou o cara. Ele entrou em depressão profunda por causa de um comentário. Um comentário. Fez ele questionar a fé, a vida, tudo. E ele parou mesmo. Parou de ficar de cama. E hoje o cara precisa de remédio, de tratamento, de terapia. Por quê? Por causa de um comentário. Então, às vezes, eu vejo uma besteira assim na internet, dá vontade de fazer um comentário, sabe? Pra atacar, não atacar, mas tipo assim, besteira, né? Tem um pastor lá do Rio Grande do Norte, uma Assembleia de Deus, o cara tá velho já e tá capengando já, falando só besteira. Só fala besteira. Besteira mesmo. Questão de doutrina, sabe? Mas é na igreja dele. Ele falar na igreja dele, tudo bem. Ouve quem quer, né? Mas tá na internet. E aí eu vou pros comentários. Eu sempre faço isso. Eu vou lá nos comentários olhar. É ofensa atrás de ofensa. Sabe? A internet virou terra de ninguém. É terra de ninguém. É terra de ninguém. Então nós precisamos tomar esse cuidado no que a gente fala. E hoje o poder das palavras está além da língua, além do falar, ela está no teclar, no digitar.
sabe? Então, o que a gente escreve, o que a gente publica, o que a gente... Isso que eu tô fazendo aqui, ó, tô online. E eu tô falando aqui, vai ficar aí guardado. A gente precisa tomar esse cuidado, porque uma palavra, o Tiago tá falando assim, ó, a palavra tem o poder de dirigir a gente e de parar a gente. É um dos menores órgãos do corpo humano, mas que tem o maior poder do corpo humano. Porque o que a gente faz com as nossas mãos pode ser destruído. O que a gente faz com as nossas mãos pode ser destruído. Mas o que a gente fala, não. Provérbios vai falar assim, tem vários provérbios sobre a língua, sobre a fala, sobre as palavras, mas tem uma que sempre me pega assim, porque ele fala assim, nunca fale algo para o seu amigo e depois diga que é uma brincadeira, porque é como enfiar uma flecha no seu peito e depois retirá-la. Sabe? E a gente faz um monte de brincadeira, é brincadeira, fala alguma coisa e às vezes até ofende a pessoa. Aí, não, mas é brincadeira e tal. E às vezes nem era, né? Às vezes é uma brincadeira séria. Então, assim, são essas coisas. Então, as palavras, as nossas, o que a gente lança tem muito poder. Muito poder. E ele começa, Tiago começa com essa exortação falando, não sejam todos vocês mestres, por quê? Não é bom ouvir muitas pessoas também. Não faz bem para nossa saúde ouvir muitas pessoas. A Monique está lendo agora o livro lá da Pirâmide da Sabedoria e ele faz o paralelo com a pirâmide alimentar, né? Você já passou por essa parte, né? Ele faz o paralelo com a pirâmide alimentar. Então, assim, quais são os alimentos que eu preciso comer mais? Aí ele coloca na base, é a pirâmide alimentar. E ele troca pela pirâmide da sabedoria. Então, qual é a base? Aí tem lá um desenho da pirâmide, a Bíblia, a palavra de Deus. Precisa vir em primeiro lugar, tudo. Na alimentação, a mesma coisa. Então, o que eu preciso comer mais? Frutos que a terra nos dá. Então, os legumes, os vegetais, os naturais. Beber mais água. Porque se a gente tomar mais refrigerante do que água, a gente vai adoecer. Então, a gente precisa tomar mais água, que é o que é natural. Se a gente comer mais produto sintético do que produtos naturais, a gente vai adoecer. Então a gente precisa comer mais produtos naturais, cereais, arroz, feijão, os legumes, né? As verduras, são produtos que a terra nos dá, que foram criados para isso. E não o que é produzido aqui industrialmente. Isso foi para facilitar a vida de algumas pessoas. Então, hoje o cara vai no mercado e compra uma refeição pronta. A gente conhece um produto aí, uma sopa, que o cara faz a sopa não sei falar o nome, mas desintegra ela, né? E em saque você só joga na água lá e ela fica pronta em 4 minutos, 5 minutos. Desidratada, isso. E aí você joga lá e tá tudo preservado ali. Perde os nutrientes, né? Perde os nutrientes. Então, assim, será que vale a pena isso? Mas a vida tá corrida, não, a gente precisa ganhar tempo. A gente não precisa ganhar tempo, a gente precisa saber usar melhor o tempo. Saber usar melhor o tempo. Então, assim, por exemplo, eu e a Monique, a gente ouviu um podcast essa semana e não dá para ouvir só uma vez. 1 hora de conversa, a gente tem que dividir de 5 em 5 minutos, parando, refletindo, perguntando. A gente foi no carro, assim. Até a Eloá falava assim, nossa, eu não entendi essa parte. de tão complexo que é a conversa. Então a gente tem que parar, refletir. Imagina, não, eu já ouvi, já tô bom, já tô experiente. É isso que está acontecendo hoje. Então, assim, qual é a frustração do jovem hoje? O cara com 25 anos, ele acha que ele é top da galáxia. E aí ele tá famosinho na internet, ele começa a dar palestra, vira um palestrante, um coach, um pastor, um pregador, mas ele não tem experiência de vida nenhuma. E esse cara não quer mais ouvir quem tem 50 anos, quem tem 60 anos, quem tem 30 anos de caminhada, ele não quer ouvir. Por quê? Porque quem tem 20 anos é mais famoso do que o que tem 50. E a gente tá vendo muitos ficando pelo caminho aí. Muitos. Porque quis ser mestre antes do tempo. Então não sejam muitos de vós mestres, quer dizer,
Não quer dizer que você não possa ser um mestre, que você não possa ensinar. Todos nós temos nosso momento. Mas também quer dizer, não ouça muitos mestres. Porque aquele ditado, de novo, né? Um cachorro com 2 donos vai passar fome. Vai passar fome. Porque um vai achar que ele está sendo alimentado pelo outro e ele vai acabar sendo alimentado por ninguém. E é isso que acontece na geração de hoje. É isso que está acontecendo na nossa geração. Por quê? Você vai falar com alguém? Não, eu já sei desse assunto. Mas sabe de quem, se a gente nunca conversou sobre isso? O cara, não, mas eu ouço fulano de tal. Você já perguntou para esse fulano de tal as crises dele? Às vezes o cara tá falando alguma coisa, a dor, colocando a dor para fora. O pastor Paulo Borges, uma vez ele fez uma live com o pastor Anderson Silva, o Anderson Silva tava atacando todo mundo e expondo todo mundo na internet, bem lá no meio da pandemia, né? Aí ele vai e faz uma live com o pastor Paulo Borges Júnior, um velho já de 60 anos, e o cara, vida toda no ministério. Aí falou, pastor, eu apoio o que você está fazendo. Falou pro pastor Anderson Silva, eu apoio o que você está fazendo, está certinho. Só que não vai dar resultado nenhum. Porque sempre vai ter gente safada no mundo. Sempre vai ter essas coisas. Então, primeira coisa, se preserve. Tome conta da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, porque o ataque vai vir de todos os lados. E aí no outro dia ele fez a live com Jeremias, com Jeremias Rosa. Também um velho, nossa, ele parece... Sabe aqueles velhos que você gosta de conversar, de ouvir, assim, parece uma criança falando? É um velho assim, e toda hora ele falava, não, pastor, peraí. O pastor Gerê falava assim, peraí, vamos orar por isso aí que você falou? Falava assim, o Anderson falando, e ele falava, não, porque pastor, Deus me deu uma palavra, não, Deus te deu uma palavra? Oh, glória, vamos orar por isso, aí parava e orava, sabe? Mas por quê? A gente precisa, o Anderson até fala assim, quando a gente ouve esses caras, a gente consegue se acalmar, porque eles passaram pelas mesmas coisas que a gente passou. Aí a gente acha que metendo o pé nos peitos e falando tudo que tem que falar vai resolver alguma coisa. E olha onde esse cara chegou. Passando por tudo que a gente passou já. Então, qual é a forma mais inteligente de alcançar o segundo ponto? É indo perguntar como quem já está lá, chegou lá. Ele vai dar um caminho mais suave pra gente. Hoje a gente tem rua asfaltada. Há 50 anos atrás aqui não tinha. Quando eu fui morar lá em Ferraz, lá, quando a gente mudou para lá, as ruas eram de terra. Tem um escadão lá, uma viela, hoje se desce lá, degrau, tudo concretado. A gente não passava por esse lugar. Não tinha como passar. Quando chovia, então, tinha que dar uma volta enorme para chegar até em casa, sendo que hoje, em 2 minutinhos, você chega lá. Por quê? A rua não era pavimentada. Hoje é. Hoje os meus sobrinhos moram lá, e não passa mais por esse perrengue que eu passei, que meus pais passaram. Porque foi construído, foi gasto tempo, dinheiro, informação, inteligência, tudo ali, para que a próxima geração tenha uma vida mais suave. Para que eles possam chegar em lugares mais altos, mais longínquos. Então, assim, hoje, nós precisamos entender qual é o momento que a gente está. Se é o momento de perguntar, de parar, se é o momento de prosseguir. Então, onde eu quero chegar? Não, vou perguntar para quem está lá já. Sabe? Onde eu vou chegar com os meus filhos? Medo. Uma moça falou para mim, perguntou para mim, viu o vídeo da Eloá lá na internet e falou, nossa, Ricardo, como é bom, né, ver ela assim, aprendendo. Falou, mas tá difícil, né, criar filho nessa geração que a gente tá. Eu falei, não tá não. Para mim é só, eu teria mais 10. Não tem um problema com isso. Sabe o que é que tá difícil hoje? Eu falei para ela. O difícil tá que os pais de hoje, eles querem disputar a atenção, eles querem ser os heróis dos filhos. Aí eu perguntei para ela, quem era o seu herói quando você era criança? A sua mãe era o seu herói? O seu pai era o seu herói? Ela falou, não. Então hoje os pais estão brigando por essa posição. Ao invés de apresentar um herói melhor para as crianças, eles estão querendo ser os heróis, os melhores amigos dos filhos. E os nossos pais não foram os nossos melhores amigos. Eles foram os nossos pais. Esse é o erro dessa geração.
A gente quer ser o melhor amigo dos nossos filhos. Não, nós precisamos ser pais. Precisamos endurecer as palavras com eles. Não é, não, meu filhinho, não pode ser assim. Você não vai maltratar seu filho, não vai, não. A gente precisa ser pai deles. Então não tá difícil ter filho, tá difícil ser pai. Tá difícil ser pai. A disputa é essa. Eu quero ser o herói do meu filho. Não, estou preocupado com o que o meu filho está ouvindo. Não, você tem que estar preocupado com o que você está apresentando para o seu filho. Somos nós quem regimos o que os nossos filhos ouvem e veem. Somos nós. Porque se ele vê algo fora de casa, se ele vê algo na internet, se ele vê algo na escola que destoa do que ele ouve e vive dentro de casa, ele vai achar estranho lá fora. O pior é quando ele está isento dentro de casa. E aí tudo que está lá fora atrai ele. Tem uma música dos Racionais que ele fala assim, pela janela da classe eu olhava lá fora, a rua me atraía mais do que a escola. Isso foi uma verdade. Isso é uma verdade. Porque não tem referência. Não tem referência. Aí o cara olha o mundo, a janela do mundo, e tudo atrai ele. Por quê? Porque ele não tem uma base fixa de nada. Existem muitos mestres na vida dele. E ele fala, quem eu sigo hoje? Quem eu ouço hoje? Quem é que, sabe? A gente está muito preso no superficial. Eu vejo na internet o ator que fazia o Chaves morreu, né? E aí alguém comentou, postou uma foto, publicou uma foto do Chaves e publicou assim, quem está com saudade, dá uma curtida. Saudade de quem? É só pôr aqui o Chaves que passa o programa todinho na internet. Você nem conheceu o Carlos Bolano, você não tá com saudade de quem? O Chaves não morreu, o Chaves tá aí. Entendeu? Ai, saudade do Michael Jackson. Põe aí, eu ouvi ele. Você não conheceu ele pessoalmente. Sua saudade é uma mentira. Então, é assim que tá a relação hoje, os relacionamentos hoje. E com a palavra tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Por quê? Não, nunca mais eu ouvi fulano. A palavra tá aqui, ó. Todo domingo tem culto, todo dia tem, toda semana tem encontro, Cadê você nesses lugares? Sabe? Dividindo a vida, dividindo quem você é, o que Deus fez com você. Então, assim, é muito melhor a gente gastar o tempo aqui comendo alguma coisa, conversando sobre a semana, sobre o dia, do que ficar ouvindo coisa na internet aí. Tem gente recebendo informação e só recebendo informação e não tá passando essa informação para frente e tá ficando doente. Tá ficando doente. Porque tá só armazenando. É a pirâmide alimentar, o que eu falei. Come só doce. Fica uma semana comendo só pudim. Entendeu? Tomando Coca-Cola e comendo pudim. Aquele negócio, né? A gente prefere gastar com prazer do que com a responsabilidade. A gente viu um menino falando essa semana assim, da alimentação, ele fala, a gente não precisa ter uma alimentação saborosa todos os dias. Não precisa, a gente tem que ter uma alimentação nutritiva. E comer uma rúcula, para muitas pessoas, é ruim. Um alface, um tomate, eu amo essas coisas. Um brócolis, um couve-flor, cenoura, uma beterraba. Comer essas coisas para muitas pessoas é ruim. Só que isso é nutritivo, isso vai te dar mais saúde, vai te dar mais virtude, vai te fazer acordar, dormir e acordar melhor. E aí no final de semana, ou um dia na semana, você come uma besteira, come uma feijoada, come um pudim, uma torta holandesa, com moderação ali. Tem gente que é mais radical e tira tudo, mas a gente não precisa disso. O problema é que a gente quer ter prazer toda hora.
E isso custa muito caro. Isso custa muito caro. Não, eu quero ouvir uma palavra que me incentive. Aí você ouve a palavra e você fica ali 20 minutos. Nossa, que palavra, uau. Aí manda para as outras pessoas a palavra. Essa palavra falou muito comigo. E aí você vai dormir no outro dia, você não lembra qual é. 60% do que você ouve, você esquece em minutos. Em minutos. 60%. Se você não anotar o que você lembra da mensagem assim que você terminou de ouvir a mensagem, você esquece 60% dela, assim que você ouviu ela. Se passar, se você ir para casa, dormir e acordar, você vai lembrar 10% da mensagem. Se você não anotou nada. Você vai lembrar pontos da mensagem. Então, qual é a estratégia da oratória? Se você quer enfatizar um assunto, eu aumento o tom da minha voz. Eu te dou um susto. Para você prestar atenção no que eu estou falando. E isso aqui vai te marcar. Falar, nossa, ele estava bravo. Nossa, você viu que unção, que intrepidez que ele falou? Isso é estratégia de retórica. De quem fala, de quem estuda. E aí eu consigo colocar um assunto que eu quero dentro da sua cabeça. E aí o cara vai ficar, nossa, no outro dia ele não fez nada com aquela mensagem. Ele esfriou. E aí o que ele vai fazer? Buscar outra mensagem que incentivadora, motivadora. E aí ele de novo, uau, tem mensagem, ele passa o dia inteiro, você tem que ver, tem que ouvir fulano, tem que ouvir ciclano, mensagem boa aquela, você tem que ver aquela palavra. No outro dia de novo, e de novo, e de novo. Passa um ano, ele não aprendeu nada. E ele não fez nada com aquilo. Não construiu nada. Por quê? Ele está ouvindo muitos mestres. A palavra fala, no final dos tempos, os homens ajuntarão mestres para eles. Jesus já falou isso. Sabe? Carregados por todo vento de doutrina. Sendo que a Bíblia, a palavra simples, sabe? Da gente sentar e pegar às vezes um versículo e passar uma semana moendo aquele versículo. Uma semana, sabe? E ficar mastigando e regurgitando ele 1 semana, 2 semanas. É uma palavra, uma mensagem que às vezes vai reger todo o ano da nossa vida. Existem pessoas que vivem sobre uma palavra, têm a vida sobre uma palavra. Eu falei sobre João Batista, né, há alguns dias atrás, e João Batista vivia sobre uma palavra. Prepare o caminho do Senhor. Ele falava, eu sou aquele que a palavra diz, prepare o caminho para o Senhor. Essa era a palavra de João Batista. Ele cumpriu aquilo ali, morreu e acabou. Viveu sobre uma palavra. Agora tem palavra que é pro dia. Que é pro dia. O apóstolo Pedro está no barco lá com os discípulos e Jesus vem andando sobre a água. Aí o apóstolo fala assim, manda eu ir até aí, se é você mesmo. Aí Jesus fala, vem. E aí ele vai sobre a palavra de Jesus. Só que ele tem medo e cai. Então tem palavra que te desafia para o dia. Tem palavra que te desafia para a vida toda. E a gente precisa entender qual é essa palavra. Aqui é para o dia, vamos viver ali e vamos para cima e vamos cumprir aquilo ali. Mas a gente tem que voltar para a palavra da vida. O que o Senhor está falando para a minha vida? O que Ele tem preparado para mim, para os meus dias? E isso é o que vai reger a minha vida. É isso que vai falar quem eu sou no meu trabalho, na minha escola, dentro da minha casa, na minha família, no meu ministério. É isso que vai falar. Então ter muitos mestres é igual ter a despensa cheia de besteira. Eu tenho a despensa cheia de besteira. Não pode ouvir. Não, tem que proibir. Não, pode ouvir. Mas assim, toma cuidado. Toma cuidado. Comente sobre isso. Sabe? Uma das estratégias que tem para se proteger de uma má alimentação é escrever tudo que você comeu e a hora que você comeu. Fui cozinhar uma vez lá na escola onde a Eloá estudava. E, tudo que colocava, você fazia isso também, né? Tudo que colocava lá, a amostra do que fez, data, a hora, o que foi usado e guardava a amostra. Porque se alguém passar mal, você tem a amostra ali. Isso se chama corpo de prova. Então, você tem ali
o Amós passou mal, não, a comida estava contaminada. Opa, tem aqui, ó, a prova. Tem aqui. Então, assim, ó, tudo que a gente ouvir, tudo que a gente passar, se a gente escrever e se a gente guardar aquilo ali, a gente vai saber onde a gente tropeçou, onde a gente errou. A língua tem esse poder. A língua, o Tiago tá falando, a língua, por que a gente põe o freio na boca do cavalo? Por que um leme tão pequenininho pode movimentar um barco gigante, um navio gigante? Esse é o poder da língua. Ele dá direção, mas também pode nos parar. Jesus fala assim, que as vossas palavras sejam sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Procedência maligna, sabe? Não sei. Procedência maligna. A procedência maligna não é de fato maligna, mas é uma flecha. A dúvida é uma flecha de Satanás nas nossas vidas. Se eu não tenho certeza de quem eu sou, para onde eu vou e de onde eu vim, essas são as dúvidas que regem a filosofia da humanidade. Quem sou eu, para onde eu vou, de onde eu vim, o que eu devo fazer? E Jesus dá essas respostas para a gente. E aí o que a gente precisa agir? Como que a gente age? Sim, sim e não, não. Não, eu não posso, eu não quero, eu não vou. Mas você vai me magoar, sim. Prefiro você magoado do que eu destruído. Entendeu? Poder da língua, poder da decisão, poder de saber o que falar. É muito simples. Amém? Glória a Deus. E aí, Sandrão? Deixa eu fechar aqui que a gente vai comer agora.